Fala rapaziada, welcome to another video, quer dizer, bem-vindos a mais um vídeo aí no canal. E hoje, rapaziada, eu tô aqui sentado aqui fora, tá ventando um pouquinho, eu espero que não pegue no microfone, mas o que acontece é o seguinte, eu vim trazer um papo bem sincero e direto com vocês até, que é sobre respeito, né? Como que vocês podem ser respeitados, e eu vim trazer um pouco da minha história, como que eu tô obtendo respeito de quem eu queria e como que eu vi que isso é uma coisa extremamente fútil depois que tu consegue, né? Depois que tu conquista. Eu sempre fui um moleque que, cara, eu já contei essa história várias vezes, mas eu vou falar de novo. Eu sempre fui um moleque muito reprimido. Pelo menos na minha cabeça, né? Enfim, em mim, na minha personalidade, eu sempre achei isso. Por quê? Porque eu sempre fui muito magrinho, sempre fui muito pequenininho, até os meus, sei lá, quando eu tive 16 anos de idade, eu comecei a crescer, porque eu tava na academia, tava comendo bastante, tava treinando bastante, aí eu comecei a engrenar mais o meu corpo. Mas, cara, até os meus 15, 14 anos de idade, eu sempre fui muito magrinho. Sempre tive esse aspecto de fragilidade, finura, ser um cara muito vulnerável. Essa é a palavra, vulnerabilidade. E eu sou o caçula da minha família, pra quem não sabe. Eu tenho vários primos, eu tenho tio, tia, todo mundo, e eu sou o mais caçula. Eu fui o último a nascer. E por isso que eu sempre tive essa sensação de ser reprimido, mas obviamente não por um lado ruim, por um lado de eu achar que, cara, como eu sou o último, então eu não tenho respeito de ninguém aqui. Como eu sou o último, não adianta o que eu fale, não adianta o que eu faça, não adianta o que eu pense, ninguém vai ligar para minha opinião, ninguém vai ligar para o que eu tô falando, ninguém vai ligar para o que eu tô pensando aqui. Se eu colocar uma ideia na mesa, ninguém vai querer saber porque é o Pedro. O Pedro tem pouquíssimos anos de idade, eu fui o último a nascer, é o caçula da família, nem trabalha, nem faz isso, nem faz aquilo. E aí eu sempre tive essa sensação de ser reprimido. Até na escola, cara. Cara, eu tomava rasteira, eu tomava tapa na cabeça, apontava o dedo pra mim, me xingava, e eu não podia fazer muita coisa, porque senão eu apanhava em dobro. Se eu ia lá, xingava de volta, criticava, ou ia partir pra cima da briga, eu apanhava em dobro. E aí eu sempre meio que fugi, escapei, sabe? Sempre fui corajoso, a ponto de eu falar, mas me esconder. Falar, mas me esconder. De não apanhar muito, não apanhar tanto assim, não cair pra porrada. Mas eu comecei a entender que, cara, como que eu posso obter respeito das pessoas? Eu sempre quis obter respeito de pessoas mais velhas que eu. E agora que eu tenho, eu entendo que isso, cara, isso não faz sentido nenhum. Por que que não faz sentido nenhum, rapaziada? Talvez eu tenha passado a minha infância inteira, talvez eu tenha passado em torno de 8 anos da minha vida só tentando buscar a validação de familiares, pessoas mais velhas, mulheres, respeito deles, para quê? Para eu ser inserido numa sociedade ou ser inserido numa bolha. E esse papo que eu tô falando para vocês é muito sincero mesmo. Por quê? Porque muita gente é assim hoje em dia. Muita gente fica anos da própria vida querendo buscar o respeito e a validação dos outros para poder se sentir parte de algo, para poder se sentir parte de algo maior. E eu era esse cara. Eu era um moleque na escola, eu, enfim, beijava na boca, ficava com as gurias, saía pras festinhas, fazia merda, bebia também, mas eu era muito frágil, cara. Eu era muito frágil. Eu era corajoso a ponto de falar o que eu queria, a ponto de chegar em quem eu queria, mas eu tinha essa fragilidade de sempre estar se esquivando para não tomar porrada. Os caras não cair para cima de mim, porque era assim, sempre foi assim. E então eu nunca tive esse aspecto de botar o pau na mesa e obter respeito dos outros, e os outros olharem para mim, me verem como autoridade ou me respeitarem por causa disso, porque eu sempre fui pequenininho, sempre fui menorzinho, sempre fui uma gricelinha, e eu nunca aprendi a bater, nunca aprendi a dar soco, nem nada, né? Nunca tinha feito uma luta na vida. Na verdade, só Muay Thai e Judô, mas quando eu tinha, sei lá, 8 anos de idade. Então, essa lição que eu trago para vocês hoje é que, cara, eu evolui muito. Hoje eu tenho, sei lá, 1,80 de altura, quase 80 quilos, e, enfim, eu estou extremamente satisfeito com o meu corpo, com a minha genética, com a minha personalidade também, mas eu vejo que todo esse tempo que eu fiquei buscando validação, cachorro do caralho, hein? Que eu fiquei buscando validação dos outros, que eu fiquei buscando respeito dos outros, eu consegui. Por quê? Porque eu sou quem eu sou. Hoje eu faço o que eu quero, eu falo o que eu quero e eu não tô nem aí pra opinião dos outros. Então, na verdade, o que me fez obter respeito não foi a questão de eu crescer, ter mais altura, ter mais corpo, a voz mais grossa, ser mais forte, robusto, não é isso. Isso também tem uma fração. Mas o que faz as pessoas te respeitar hoje em dia é tu não ligar pra elas, é tu se auto-respeitar. Ou seja, eu imponho os meus limites. Se eu não quero ir pra tua casa hoje, eu não vou pra tua casa, irmão. Se eu não quero falar contigo, eu não vou falar contigo.
Se eu não quero sair final de semana para beber, eu não vou sair. Isso é autorrespeito. Quando tu tem autorrespeito contigo mesmo, automaticamente as pessoas vão te respeitar. E é assim que as pessoas me respeitam hoje. Claro que eu não sou gangster, mafioso por aí, mas lembra daquela parte que eu falei que eu obtive o respeito, que eu queria o respeito de várias pessoas mais velhas que eu, mulheres, homens, primos, familiares, né? Hoje em dia eu tenho tudo isso. Por quê? Porque eu não ligo pra eles, porque eu não ligo porque eles falam. Eu tô sempre fazendo o que eu acho que é certo pra mim, pra minha vida. Então eu meio que eu sou desapegado em relação ao que qualquer pessoa vai falar pra mim. Familiar, e é primo, e é mulher, e é isso e é aquilo. Cara, eu não ligo o que tu fala. Se tu não for me agregar, se tu só for me criticar, ou falar isso, ou falar coisinha, eu não vou ligar pra ti. E é assim que eu imponho o respeito. Não de uma forma grossa, não de uma forma robusta, onde eu acho que eu tenho que mostrar os muque e colocar o peitão pra fora e ser grandão. Não, não é assim, cara. Claro que comunicação, postura, a tua força, o teu corpo, o teu shape, tudo isso vai ter uma mínima fração em como que as pessoas vão te respeitar. Mas o fator principal aqui dessa história que eu contei pra vocês, que eu era um moleque frágil, que eu era um moleque que tava sempre querendo a aprovação dos outros, que tava sempre querendo ser respeitado, mas eu nunca era, eu sempre era o júnior da turma, o júnior do grupinho ali, que todo mundo batia, todo mundo caía em cima. Eu entendi que todo mundo ficou pra trás hoje. E é uma satisfação imensa, vocês não sabem como. E eu queria muito repassar isso pra vocês porque eu quero que vocês façam a mesma coisa. Eu quero que vocês abandonem tudo e todos e vivam a vida pra si mesmos e não pelos outros. Vivam a vida que vocês querem viver pra obter respeito próprio e é assim que os outros vão te respeitar. Porque se tu ficar naquele grupinho de sempre, se tu ficar naquela turminha de sempre, ligando pro que os outros estão falando de ti, ou deixando todo mundo bater em ti, ou deixando todo mundo falar o que quer de ti, cara, tu vai ser escravo deles pra sempre. Quando tu abandona, quando tu sai dessas pessoas, eles não vão te acompanhar, porque a tua evolução vai ser absurda. E um outro ponto também é tu mostrar resultado, cara. Quando tu mostra resultado, as pessoas te respeitam. Por quê? Porque tu teve algo e tu mostrou algo que elas queriam ter ou ser. Ou seja, cara, eu treino faz 5 anos que eu pisei o meu pé numa academia. E há 5 anos atrás eu comecei a construir o meu corpo, o meu shape. Hoje eu tenho muito resultado, porque eu era muito magrinho, extremamente magrinho mesmo. E o meu corpo hoje, pra mim, ele é escultural, é esculpido. E eu mostro isso. Por quê? Porque é o meu resultado. É a consequência do meu trabalho, é a consequência do meu tempo investido. Dinheiro que eu faço, livros que eu leio, a inteligência que eu tenho, é tudo fração do tempo que eu investi. Esse vídeo pode até estar um pouco mais longo, mas é para vocês entenderem isso, cara. É para vocês entenderem que, cara, quer obter respeito dos outros, vocês precisam mostrar resultado e vocês precisam colocar limites, se autorrespeitar. Para quê? Para que ninguém fale o que queira de vocês, para que ninguém tente manipular a vida de vocês, tá entendendo? E a partir dessa história, de um molequinho frágil, de um molequinho mal desenvolvido, de um molequinho que era extremamente apegado com os outros, apegado com a opinião alheia, eu me tornei a ser um cara que fica muito tempo sozinho, um cara que está sempre estudando, um cara que está sempre lendo coisa nova, um cara que está sempre gravando, criando, evoluindo e lutando contra a própria mente, sempre, porque todo santo dia é assim, não adianta. Vocês passam pela mesma coisa, eu tenho certeza, certeza absoluta que vocês passam pela mesma coisa. Mas enfim, a única coisa que eu peço pra vocês nesse vídeo, na verdade, é deixar o like aí e se inscrever no canal. Isso vai me motivar a vir todo santo dia aqui entregar o melhor conteúdo pra vocês. Vou estar deixando aí também no primeiro link de descrição os meus 5 manuais pessoais. Nos últimos anos da minha vida eu passei só estudando sobre desenvolvimento pessoal masculino. Então se tu realmente é um homem, tem esse problema com ser respeitado, tem esse problema com autoridade, tem esse problema com autoconfiança, por favor, cara, clica no primeiro link e vai lá aproveitar. Tem versão em áudio também, para quem não consegue passar o dia lendo ou estudando aquele conteúdo. Eu vou ficando por aqui, espero que eu tenha iluminado a cabeça de vocês, a vida de vocês e bora fazer a Terra tremer.